Abre lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Vai um pouco mais adiante. Colossenses, fica antes de 1 Tessalonicenses e depois de Filipenses. Colossenses, capítulo 3, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria de Deus, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Eu quero me ater ao início deste versículo que fala habite. Habitar não é algo esporádico, é algo contínuo. A Lohane habita na casa dela, a Beth habita na casa dela. O Wagner habita em 2 casas quando está trabalhando lá em Olambra, quando está de folga lá com a sua esposa em Joinville. Eu e meu marido habitamos na nossa casa, minha mãe e meu pai habitam na casa deles, meu filho habita até se casar na nossa casa, que é dele também. Habitar é algo contínuo. E quando diz que a palavra de Deus habite ricamente dentro de nós, ela não pode ser considerada como qualquer coisa. Eu vou ler quando eu sentir vontade. Eu vou ler quando der. Eu só vou ler a Bíblia nos cultos. Deixa ali, quando eu tiver vontade eu leio. Não pode ser assim. Ela tem que habitar diariamente, continuamente no seu coração. Porque só dessa maneira nós somos resgatados da exaustão física, emocional e espiritual. Só na palavra de Deus, que é poder, que é vida, que é o palpitar do coração de Deus, nós encontramos a força necessária para combater a exaustão. Abre 2 Coríntios 4, de 7 a 10. Volta lá para 2 Coríntios. Carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo... Desculpa, perdoe-me. É 2 Coríntios 7, de 5 a 6. Me perdoa. Eu bati os olhos acima. É 2 Coríntios 7, de 5 a 6. Olha o que diz. 2 Coríntios 7, de 5 a 6. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aqui é o apóstolo Paulo e todos que estavam com ele escrevendo que eles estavam sendo profundamente atribulados. Eles tinham lutas por fora, que eram as perseguições, e temores por dentro. O quê? O apóstolo Paulo tinha temor no seu coração? Sentia às vezes medo? Sentia. Sentir medo circunstancialmente é diferente de estar aprisionado pelo medo. Porque lá na carta de 1 João fala que o amor de Deus lança fora todo medo. Então, quando você está passando por uma situação e é acometido de medo, que é humanamente entendível, você então busca o amor de Deus na sua palavra, orando, se colocando aos pés dele, derramando o seu coração diante dele. E esse amor de Deus é derramado como um rio na sua vida, é o cheiro das águas. Então esse medo é lançado fora. Eu já experimentei isso muitas vezes.
Nossa, eu já perdi a conta. De quantas vezes passei situações de medo. Todos aqui passamos. Meu irmão já passou, Beth, Lohane, minha mãe, meu pai, José Arthur Lucas. Quem aqui não passa por situações que sentimos medo? Mas o inimigo, ele quer nos prender no medo. Mas quando nós experimentamos o amor libertador de Deus através da graça e da vida de Jesus Cristo, esse medo é lançado fora e nós ficamos novamente livres para confiar e prosseguir, confiando nesse amor. Eu não estou falando de algo que eu nunca experimentei. Eu jamais pregaria algo que eu nunca experimentei. Jamais pregaria algo que eu nunca experimentei. Só na presença de Deus que nós encontramos encorajamento em meio às fraquezas geradas pela exaustão. Você está exaurido? Está com medo? Medo de recomeçar, medo de fracassar, medo do desprezo, medo de não dar certo, medo de não conseguir. Deus fala, vem, que eu torno tudo novo. Aleluia. Glória a Deus. Abre lá em Isaías, vai lá para o Velho Testamento, Isaías 40. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 26 a 31. Isaías 40, 26 a 31, olha o que diz. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus. Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustam caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui está falando que o Deus que criou as estrelas, que criou todas as coisas, Ele é grande em força e poder. Então não diga você, substitui Jacó e Israel, e no versículo 27, pelo seu nome. Não diga você que o seu caminho está encoberto diante do Senhor. E não diga você que aquilo que você tanto pede ao Senhor, Ele não está ouvindo. Não. Deus não se cansa, nem se fatiga. Ele está ouvindo você, mas Ele tem o tempo para todas as coisas. E muitas vezes Ele não vai responder como você está pedindo, porque nosso entendimento é muito limitado.
limitado. Ele vê o que nós não vemos, e se Ele der tudo o que nós pedimos, nós seremos destruídos. Então Ele dá de acordo com aquilo que Ele vê que é realmente o melhor para nós. E no versículo 30 fala que os jovens e os moços, mesmo na sua juventude e na sua mocidade natural, vão se cansar. Porque aquele que tenta andar na sua própria força, aquele que tenta mudar na sua própria força, aquele que tenta resolver na sua própria força, na sua própria inteligência, nos seus achismos, vai se cansar. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que buscam o coração de Deus, aqueles que se derramam diante de Deus, aqueles que olham para o olhar amoroso de Deus, que confiam na misericórdia de Deus, que confiam no amor que não falha de Deus, que confiam que Jesus Cristo nos ama a tal ponto de ter dado a sua vida na cruz por nós. Aquele que foi capaz de dar a sua própria vida, hoje está vivo, não nos dará todas as coisas conforme a vontade dEle, conforme o melhor dEle para nós. Então aqueles que confiam desta maneira vão subir como águias e vão olhar acima das circunstâncias. Aqueles que esperam no Senhor vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se cansar. Por quê? Porque têm as suas forças renovadas no amor e na misericórdia de Deus. Só mesmo uma caminhada com Deus, não é com a religião, não é com o seu pastor ou com a sua pastora, não é com seu líder espiritual. Eles são homens falhos que nem você. A diferença é que eles são usados para compartilhar a palavra de Deus. E por ter sido chamados para serem pastores e líderes espirituais, eles têm uma unção diferente para poder estar cuidando das vidas. Na força e na unção que vem de Deus, na sabedoria que vem de Deus. Mas não são melhores do que ninguém. Precisamos aprender a caminhar com Deus. E ninguém caminha com Deus só nos cultos. Você precisa aprender a caminhar com Deus todos os dias. Deus, eu estou alegre. Deus, eu estou triste. Deus está doendo. Deus cura. Deus, obrigada. Deus, me faz olhar com os teus olhos. Deus, eu vou ler a Bíblia. Fala ao meu coração. Traz a tua cura. Traz a tua força. Derrama do teu amor. Eu quero experimentar um Deus vivo. Não um Deus de pedra, não um Deus de pau, não um Deus de cerâmica, não um Deus de gesso, não um Deus de óleozinho, não um Deus de aguinha, não um Deus de templos, mas um Deus vivo que habita dentro de você e quer se manifestar em todo o seu amor, em toda a sua misericórdia, em toda a sua compaixão, em todo o seu cuidado. Ele diz: eu te amo tanto, minha filha, eu te amo tanto, eu quero te abraçar. Eu quero te envolver, eu quero enxugar as tuas lágrimas, eu quero te levar a experimentar de mim, eu quero trazer meu vinho novo, eu quero fazer tudo novo.